Olá, eu fiz um novo amigo. Você quer conhecê-lo? Ele mora bem aqui. Ele tá no meu armário. Você pode ver ele? Ah, aqui está ele. Você vê ele? Ele não gosta de ser observado. Espera, pra onde ele foi? Eu tô assistindo TV. De vez em quando meu amigo vem assistir comigo. Ah, ele tá aqui. Você vê ele? Você vê ele? Você vê ele? Você vê ele? Pessoal, eu acho que esse início deu um bom gosto do que vamos tratar no vídeo de hoje. Quando o assunto é horror, um dos meus temas favoritos são espaços liminares. E sério, eu amo esse tipo de estética, tanto na forma pacífica quanto assustadora. O que significa também que eu gosto muito das backgrounds, que apesar de não ser mais tão famoso hoje em dia, tem um conceito incrível. Porém, deu pra ver que o dono desse canal reimaginou esse conceito de forma muito interessante. E o criador desse canal prova sua grande genialidade postando vídeos sobre Skibidi Toilet. Isso me traz lembranças de... Mudando de assunto. E essa série poderia ser só mais um analogue horror no estilo found footage, inspirada nos mitos Dr. Noir e Kenny Pixels. Mas sério, isso aqui é muito mais impressionante do que você imagina. Então sente-se aí, desligue a luz, pois hoje nós vamos falar do analogue horror Obelisk. E claro, tenham uma ótima sessão. Antes de começar, eu te peço por favor que você deixe o like e compartilhe. E também te avisar que a opção Seja Membros do canal tá ativada. Então se você quiser apoiar o meu projeto, eu agradeço muito. Além de que os membros do canal têm benefícios exclusivos, como ter o nome citado no final dos vídeos. Ah, e tem spoiler também. Então é isso. Continuando. O primeiro episódio foi o que vocês acabaram de ver agora, e analisando o vídeo, uma coisa parece estar muito óbvia aqui. A pessoa que tá gravando é uma criança. A gente consegue até ver alguns brinquedos infantis no chão, e ela assiste desenhos, ou seja, é uma criança. Mas tem uma única coisa que tá me deixando desconfortável. A casa que ela mora não parece real, e pra falar a verdade, parece até liminar. Simples demais para que uma família acabe morando nela. E claro, não podemos esquecer do quanto essa criança exigiu em perguntar se a gente via a criatura, quase como se estivesse tentando confirmar a existência dela. E apesar dela aparentemente estar se divertindo ali, dá pra notar um certo desconforto e até medo nos movimentos dela. Alguma coisa dentro dela diz pra ela sair dali o mais rápido possível. E pelo que aparenta, ela tá completamente sozinha nessa casa, tendo somente ela e a criatura. O segundo episódio começa com um corredor vazio e escuro. Então, a porta daquele corredor abre, revelando essa coisa. Que tá com o rosto censurado.
A câmera corta para a parte de fora do corredor, que por algum motivo tá no meio de uma floresta. Então a gente vê outra criatura completamente diferente das duas últimas que a gente viu, apenas observando o espectador. A câmera volta para o corredor e a criatura entrou em outro cômodo. E o vídeo é só isso. E apesar de curto, ele me esclareceu uma coisa que eu já tava um pouquinho desconfiado. Seja lá o que for esse lugar, ele não faz parte da nossa realidade. Talvez até seja a realidade onde essas criaturas habitam. E fala sério, esse segundo vídeo não tem nada a ver com o primeiro. Então a gente pode estar provavelmente vendo de outra perspectiva. Outra pessoa que parou ali. Uma criança e um adulto. Mas que lugar é esse, afinal? Bom, ainda é muito cedo para dizer. Ainda temos que ver os próximos vídeos. O terceiro vídeo começa com alguém acordando num quarto, e ao fundo tem um som de algum bebê chorando, ou pelo menos é o que aparenta ser. Quando a pessoa levanta, vemos que ela tinha barricado a porta com uma única cadeira, e vai checar uma tal de Abby. Ele tira a cadeira dali e sai de dentro do quarto. Então, ele finalmente chega em um quarto. E nesse quarto tem um berço que tá vazio. A Abby foi pega, mas o choro não parou. As portas estavam trancadas. Ok, outro vídeo completamente aleatório que não tem nada a ver com os outros dois vídeos. Meu Deus. Tá, vamos por partes. A primeira coisa que dá pra perceber é a paleta de cores. É o mesmo estilo de casa e os tons beges que tem nas paredes. Os móveis são antigos, a casa é liminar, tem monstros nela. E o mais importante, ao meu ver, esse deve ser o pai ou a mãe de alguém que seria a Abby. Apenas uma pequena bebê. Mas vamos lá. Ninguém barrica uma porta à toa, né? Ele sabia que tinha alguma coisa perigosa ali, mas mesmo assim, por algum motivo, a filha dele estava do outro lado da casa. E isso me deixou confuso. E mesmo sabendo que talvez possa ter um perigo, ele foi checar se sua filha estava bem. Então, pensa bem, se ele se preocupa tanto com a sua filha, por que ele iria deixá-la no outro lado da casa, tendo praticamente que atravessar a casa inteira só pra ver se ela tá bem? Você vê, essa série não faz sentido. Seja lá quem seja essa pessoa, queria que essa criança fosse levada. Talvez até pra um tipo de oferenda ou algo do tipo. Mas se parar pra pensar melhor, e se essa criança nem de fato existir? E se for tudo só mais um truque dessa criatura? Ou melhor, dessa realidade? O quarto episódio começa com alguém gravando um vídeo dizendo que encontrou uma casa abandonada no meio do nada. Só que quando ele encontra a casa, dá pra notar algo faltando nela. Você percebeu algo estranho? A casa não tem portas e nem janelas, parecendo bem mais uma casa de desenho animado. E sinceramente, não sei vocês, mas diferente dos triangulares, eu não moraria nessa casa. Desculpa, é que eu sou um quadrado. Ele acabou encontrando um pedaço de madeira convenientemente posicionado, que atrás dele revela um buraco pra parte de baixo do porão da casa. E como qualquer protagonista de um filme de terror faria, o idiota entrou na casa. Bom, eu confesso que eu entraria também.
A casa cheirava a fósforos queimados e quase não tinha luz acesa. E seja lá onde ele entrou, não era um lugar normal. Móveis no teto, corredores sem sentido, portas estranhamente altas e a mesma paleta de cores nas paredes. Essa casa é basicamente o mesmo lugar das casas anteriores. Mas uma coisa é certa, ele não estava sozinho ali. Apesar da aparição dessa coisa, o protagonista simplesmente não viu ela e continua sua jornada. Entrando em um dos cômodos, ele vê várias cadeiras, móveis um em cima do outro e outras coisas aleatórias. Mas entre elas tem uma placa que tá escrito a seguinte coisa: Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Esse é o Salmo 46:10. Então, provavelmente é uma referência direta à Bíblia. Seja lá o que for essa coisa, ela quer criar uma imponência pra cima do cara. E quanto mais ele explora aquela casa, mais ela aumenta. O que significa que o protagonista já deve ter saído da realidade há muito tempo. Os corredores estão infinitos, as escadas não levam a lugar nenhum e as portas estão lá no alto, no meio do teto. Mas alguma coisa corrompe a gravação. O que você... Eu conheço sua face. Eu não consigo dizer exatamente quem tá falando no final. Porém, julgando pela diferença de cor entre os textos, eu vou acreditar que é a criatura. Então, seja lá o que for essa criatura, ela já conhecia o protagonista. O que pode significar que o protagonista desse vídeo talvez já tenha até passado por ali antes. O protagonista e essa criatura podem ser até amigos de infância. Eu acho que você entendeu. Mas uma coisa é certa, não era a primeira vez que ele tava por lá. E o que aconteceu com o protagonista desse vídeo, bom, a gente nunca vai saber. Ela está aqui em algum lugar. Onde a gente entra no cemitério e o protagonista parece estar procurando por alguém. Não sabemos exatamente onde esse lugar fica ou se fica dentro da nossa realidade. Mas a série pegou o mesmo estilo do episódio 3. Até que ele encontra um berço. E quando nos aproximamos desse berço, a gente vê isso aqui. A esse ponto eu questiono a minha sanidade. E aqui a gente descobre que a gente era a própria criatura. Você não era como eu lembrava, Abby. Então o ponto de vista volta pro responsável da Abby. Aquela pessoa parece falar com a própria criatura. Por que você me mantém aqui? E quando ele vê que aquela porta ficou novamente escura, ele percebeu que não era mais seguro ficar ali e começa a correr. Os choros começam novamente, enquanto a criatura o persegue. Ele corre até seu quarto e barrica a porta. E mais uma vez, se deita para dormir. Mas no meio da noite... Por favor, me perdoe. E pessoal, eu vou ser bem sincero.
Assim como você, eu não entendi nada. No começo eu não entendi nada sobre essa série. E eu pensei que ia ser algo sobre o amigo imaginário, sequestro, sei lá, crianças desaparecidas. Mas foi algo completamente diferente. Obelisk tenta ao máximo mostrar seu medo a partir de sua atmosfera. A atmosfera simples, porém assustadora. O silêncio, o medo, talvez até a falsa familiaridade de algo que nunca vimos. E o que é esse lugar afinal? O que é essa série? O que tá acontecendo aqui? Existem algumas formas de interpretar isso. A primeira é que tudo é uma metáfora. Tudo não se passa de uma representação das nossas mentes. Quando aquele pai perdeu a sua filha, sua mente via sua própria casa como um purgatório eterno, como se ele se culpasse pelo que aconteceu. Ou a criança que sempre cria os amigos imaginários mais assustadores. E provavelmente passava por alguma dificuldade e abuso na família. Mas eu prefiro interpretar de outra forma. A série tenta de várias formas mostrar um mundo corrompido, uma realidade alternativa de espaços liminares. Eles estão em uma realidade alternativa, mas não apenas espaços liminares, também tem entidades. Entidades que se alimentam dos nossos sentimentos. E as criaturas desse lugar podem ter sido pessoas, que dependem da sanidade de outros para poder viver. E aquela casa sem janela cheirar a fósforos queimados não é à toa, porque também pode significar que essas criaturas são demônios, ou que esse lugar é um tipo de inferno ou purgatório mesmo, onde tanto pessoas vivas quanto mortas vão parar lá. Porque fósforos queimados também podem significar cheiro de enxofre. E na minha teoria, durante toda a série a gente tem três perspectivas. A primeira é a da criança, que se passa só no primeiro episódio. A segunda é do homem que encontrou a casa abandonada, que se passam no quarto e no segundo episódio, que sinceramente eu acho que esse cara também pode ser a criança. E a terceira perspectiva é do pai, que se passam no terceiro e no quinto episódio. A criança provavelmente parou ali por acaso, o cara também acabou entrando por ali, enquanto o pai provavelmente tá morto, junto com a sua filha, que segundo o quinto episódio, ela tá sendo representada por uma largata. E pra explicar isso é meio difícil, mas vamos lá. Imagine um bebê como uma largata e um adulto como uma borboleta. É como se Abby tivesse ficado preso nesse estado e nunca vai virar uma borboleta, até porque ela já tá morta. E a criatura tá cuidando dela, enquanto tortura aquele pai. Talvez pelos pecados dele. Bom, eu não sei dizer. A verdade é que essa série não tem uma explicação lógica. Pelo menos por enquanto, até porque só tem 5 episódios. Então tudo que eu disse aqui foram apenas teorias. Nada pode ser levado a sério, ok? Então se você tiver alguma teoria, comenta aí por favor. Talvez a gente só possa descobrir tudo isso no futuro. E pois é pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E como eu disse, o criador dessa série realmente reimaginou o conceito de backrooms, deixando-as ainda mais perigosas e assustadoras. Parece até uma mistura de Dr. Noir e Kenny Pixels, como eu disse antes. Mas é isso, não deixa de deixar o like e por favor se inscreve, a gente tá em rumo aos 100 mil inscritos. E claro, se torne membro para deixar meu conteúdo cada vez melhor e ter benefícios exclusivos. Então acho que é isso. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.